É isso aí, pessoal. Bem-vindos aqui ao canal do Cablão. Vou fazer a correção da prova do concurso de ATE, Auxiliar Técnico de Educação da Prefeitura de São Paulo, SME. Tá? A prova foi realizada dia 20 de outubro de 2019. Então, a questão 16 aqui, ó. Sobre o número 85.742, pode-se afirmar corretamente que a quantidade total de unidades nele existentes é... Então, veja. Ele quer saber a quantidade total de unidades, tá? E não apenas o algarismo das unidades, tá? Ele quer saber o total de unidades. Então, se você lembrar do sistema, nosso sistema de numeração, que é o sistema decimal, tá? Então, você tem aqui, ó, vamos começar a contar as unidades, tá? Você tem 2 unidades, ok? 2 unidades aqui. Mais 40 unidades, beleza? 40 unidades, ou seja, 4 dezenas, mais 700 unidades, ou seja, 7 centenas, mais 5.000 unidades, ou seja, 5 milhar, tá certo? Depois mais 80.000 unidades, ou seja, 8 dezenas de milhar. Então tá aqui, ó, o total de unidades é essa soma aqui, ou seja, é o próprio valor, é o próprio número, 85.742 unidades. Ok? É isso aí. Então, embora a questão possa deixar dúvidas de que ela está falando, né? O total de unidades, você pode pensar que aqui o algarismo das unidades, que é o último algarismo, seria 2, né? Muita gente pode ter colocado a resposta 2. Ele quer saber, ó, a quantidade total de unidades existentes no número todo, né? Então, o número todo é 85.742 unidades. Beleza? Se você fizer isso aqui vezes a unidade, você tem o próprio número, tá? Então, quantidade e unidades existentes nesse número é o próprio número. Tudo bem? Tranquilo? Então acompanha aí o resto das questões. Olha aí, questão 17. Um volume de 200 centímetros cúbicos corresponde em milímetros cúbicos a... Então a questão bacana aqui, lembrando do seguinte, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, metro cúbico. Metro cúbico. Para você chegar em decímetro, que é a próxima unidade aqui, ó, decímetro cúbico, você vai ter que multiplicar por 1000, tá? De decímetro para centímetro, outra vez tem que multiplicar por 1000. De centímetro cúbico para milímetro cúbico, mais uma vez você multiplica por 1000. Portanto, você tem aqui, ó, para ir desse aqui, certo? Para esse daqui, a gente multiplica por 1000, ou seja, 10 ao cubo, tá? Já vou explicar por quê. Bom, desse daqui, para você ir para o próximo, você multiplica novamente por 1000, ou seja, 10 ao cubo, tá? Da mesma forma, para você chegar de centímetro cúbico para milímetro cúbico, você vai multiplicar também por 10 elevado ao cubo. Agora a explicação de por quê, tá? Por que isso acontece? Bom, imagina o seguinte, você tem aqui um cubo, né? Vou desenhar aqui um cubo. Você tem aqui um cubo de aresta igual a 1 centímetro, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Você tem aqui um cubo de aresta igual a 1 centímetro. Beleza? Acompanha comigo o raciocínio. Então, o que acontece? O volume desse cubo aqui, ele é dado pela seguinte forma, tá? Pela expressão que eu já vou colocar aqui, ó. Então você tem aqui, vamos supor que você tenha na aresta, né, 1 centímetro de aresta aqui na altura, né? Aqui também você tem 1 centímetro, aqui na lateral, aqui embaixo, e aqui na frente também 1 centímetro. De onde vem o volume? O volume vem do produto das 3 arestas, por isso que a gente chama de cubo, tá? O volume é aresta ao cubo, porque é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro cúbico. Então isso aqui nos dará
1 centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico. Agora, se a gente mudar de centímetro para milímetro, ou seja, 1 centímetro tem 10 milímetros, então nós teremos o seguinte. Veja comigo aqui, acompanhe o exemplo, olha só. Então você vai ter aqui 10 milímetros, ok? Tá? 10 milímetros corresponde a 1 centímetro, vezes 10 milímetros, vezes 10 milímetros. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, nós temos 1000, ou 10 ao cubo, tá? Vou trabalhar com 10 ao cubo, tanto faz. Vou colocar 1000. Então você tem 1000, o quê? Milímetros cúbicos. Então você percebeu? 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Portanto, 200 centímetros cúbicos, nós temos que multiplicar por 1000 para ter a unidade de volume em milímetros. Portanto, alternativa A, tá? 200.000 milímetros cúbicos corresponde a 200 centímetros cúbicos, beleza? Vou fazer mais uma questão aqui, tentar fazer todas aqui, todas que der. Mais uma. Muito bem, olha a questão 18. Uma peça em madeira foi talhada no formato de prisma. Sabendo-se que esse prisma tem ao todo 8 faces, é possível afirmar corretamente que sua base é. Então, se você lembrar o que é um prisma, né? Vou desenhar um prisma aqui só de exemplo, tá? Então, você imagina aqui um prisma, você tem aqui a face, né? Vou colocar aqui um prisma de base triangular, tá? Então, você tem aqui 3 faces, certo? Na lateral, mais 2 faces na base. Então, você tem aqui, ó, 2 faces na base. Beleza? Então, você tem aqui um prisma de base triangular. Ok? Tá lembrando? Então, aqui é o seguinte que acontece. Pronto. Então, você tem aqui qual a relação entre a quantidade de aresta aqui da base, né, da face aqui da base, o formato da base com a quantidade de faces. Qual a relação que tem? Você percebeu, ó, que aqui nós temos 3 arestas aqui ou 3 vértices, né, aqui na face da base, e nós temos 3 faces na lateral. Portanto, qual a relação que nós temos? Nós temos que é o seguinte, ó, o número de faces, tá, tem a ver com o tanto de lados que tem na base menos 2, tá? Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3 lados na base, eu vou ter 3 faces mais 2, tá? Que é as 2 tampas do prisma. Então, de novo, o formato da base determina a quantidade de faces na lateral. Se eu determinar a quantidade de faces na lateral, eu tenho que somar mais 2 porque ela tem as 2 tampas, né? Um em cima e um embaixo. Portanto, facilmente nós, usando esse raciocínio aí, ó, se tenho 8 faces no total, significa o quê? Que 2 faces dessas aqui correspondem à tampa, né? Vamos chamar de tampa, né? 2 faces aqui correspondem às tampas, então sobra 6 faces na lateral. A quantidade de faces na lateral é a mesma da quantidade de lados do polígono lateral. É a mesma da quantidade de lados do polígono que forma a base, tá? Então aqui, ó, 6 faces na lateral. Então nós temos aqui um polígono de 6 faces na base, portanto a base é hexagonal, 6 lados, tá? Alternativa letra C. Beleza? Então vamos mais uma questão aí, mais uma. Olha aí, questão 19. Lembrando que se você não é inscrito ainda, por favor, né? Inscreva-se no canal aí que é importante para ajudar. Vamos lá, 19. Ó. Uma corrida de táxi com bandeira 1 em determinado município é calculada da seguinte forma: R$ 3,50 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de R$ 5,00. Em uma corrida com bandeira 1, que custou R$ 64,50, a quantidade de quilômetros rodados foi... Então, ó, se você estudou bastante, você bateu o olho nessa questão, já imaginou uma função do primeiro grau aqui. Porque tem uma parte fixa e uma parte variável que depende da quilometragem. Então, vou fazer aqui de um jeito rebuscado, mas não se preocupa, tá? É bem simples a resolução, mas só para formalizar aqui um conhecimento aqui, ó. Então, você tem a função do primeiro grau, você tem lá que o y vai ser igual a coeficiente a, que multiplica um x, mais um coeficiente b. Lembrando que a e b são números constantes, tá? Nesse caso aqui, quais são as constantes? O valor fixo,
né? Veja aqui, ó, o valor fixo e o valor por quilômetro. São números, são constantes, eles não mudam, tá? Esses são os valores. O que vai mudar é o quê? A quantidade de quilômetro rodado. Aí que está a chave. A quantidade de quilômetro rodado e o preço, que vai depender do quilômetro rodado. Por quê? Porque o preço de quilômetro é fixo, R$ 3,50, e o valor também da taxa fixa é R$ 5,00. Não vai mudar por enquanto, tá? Então, ó, sabendo disso, o que acontece? Você tem aqui o preço pago, tá aqui, ó, R$ 64,50. Esse preço corresponde ao quê? Ao Y, tá? Então você vai ter lá R$ 64,50, que é igual ao quê? Ao preço por quilômetro rodado, olha aí, ó, R$ 3,50, multiplicado pelo quilômetro rodado, que a gente não sabe. Nesse caso aqui, vamos representar pela letra X, mais a taxa fixa, que é o B ali, ó. Então a taxa fixa é R$ 5,00. Entendeu a lógica? Então isso aí é função do primeiro grau, tá? Então você vem aqui, ó, isolar a letra do problema, que é o x. Isolar o x, resolver a equação aqui é isolar o x. Então, número para um lado, letra para o outro. Então, R$ 5,00 está desse lado, vamos passar para cá, ele vai ficar negativo. Então, nós teremos desse lado de cá, R$ 64,50 menos R$ 5,00, tá? E desse lado aqui sobrou quem? O 3,50 vezes x. Beleza, mano? Então, vem cá, ó. 64 menos 5 dá 59, tá? Com mais 50, R$ 59,50. Então, nós temos aqui, ó, R$ 59,50. Esse é o valor que sobrou dessa subtração aqui, ó. E aqui nós temos 3,50 vezes x. Lembra? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos aqui, ó, R$ 59,50 dividido por 3,50. R$ 3,50. Esse aí vai ser o valor, né? O total de quilômetros rodados, que é o que a gente quer saber, ó, quilômetros rodados. Vamos fazer então essa conta aqui, ó. Para fazer essa conta, nós podemos aí cancelar aqui, né? Cortar um zero aqui, ó, com esse zero aqui, e nós teremos 59,5, né? Vamos colocar aqui do lado aqui, ó, 59,5 dividido por 3,50, 3,5. Como tem a mesma quantidade de casas depois da vírgula, ó, podemos simplesmente ignorar a vírgula. Então a nossa conta ficou 595 dividido por 35. Vamos lá. Lembra, ó, não tem mais vírgula, tá? Pode riscar a vírgula. Então 59 por 35 vai dar uma vez só. Uma vez 35, 35. Para 59 sobrou quanto? Vamos calcular o resto aqui, ó. 9 tira 5 fica 4. 5 tira 3 fica 2. 24 não dá, baixou 5. Então nós temos 245 dividido por 35. Vamos chutar um valor? Eu acho que aqui vai dar 7 vezes. Vamos ver? 7 vezes 35. Ó, vamos chutar. Chutei um valor aqui, ó, 7 vezes. Vamos ver quanto que dá. 7 vezes 5, 35, vai o 3. 3 vezes 7, 21. Mais 3, 24. Olha aí. Exatamente 7. 7 vezes 35, 245. Não sobra nada, acabou nossa conta. 17 é a quilometragem do taxista. O táxi rodou 17 km, por isso que o valor da corrida deu R$ 64,50 na bandeira 1. Alternativa B. Beleza, meu? Se você não é inscrito, se você está gostando, cara, já deixa seu like, por favor. Já se inscreve no canal, hein? Tamo junto, vamos fazer mais uma questão aqui. Tentar fazer todas, né? Vamos lá. Olha aí a questão 20, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Com o dinheiro que recebi, paguei uma conta que correspondeu à quarta parte do valor recebido. Apliquei metade do que sobrou na caderneta de poupança e guardei o restante para despesas futuras. Se o valor depositado na caderneta de poupança foi R$ 600, então é verdade que o valor que eu paguei na conta foi... Então vamos lá, ó. Primeira coisa, recebi um dinheiro. Você sabe quanto foi? Nem eu. Então vamos chamar de X. Então o cara recebeu X. X dinheiros. Desse X aqui ele pagou uma conta, tá? Então vou tirar, vamos subtrair. Pagou a conta, tá gastando, tá? Então gastou quanto? Cadê? A quarta parte do valor recebido. Se o valor recebido foi X, a quarta parte é o quê? 1/4. 1/4 de quem? De X, tá?
aplicou metade do que sobrou. O que sobrou é isso daqui, ó. Isso aqui que sobrou. Você pode dar uma simplificada já. Vamos resolver já aqui. É o seguinte, ó. Você tinha 1 inteiro, né? Lembra? Você tinha aqui, ó, 1x, né? Ou seja, 1 inteiro menos 1 quarto. 1 inteiro menos 1 quarto sobra 3 quartos, tá? Então sobrou aqui, pra gente aqui, do dinheiro, 3 quartos, tá? Essa é a conta que a gente faz, tá? 1 inteiro tira 1 quarto, fica 3 quartos. 3 quartos de x foi o que sobrou. Desse valor aqui, ele depositou metade na poupança. Então ele aplicou metade do que sobrou na poupança. Metade é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá? Bom, se você não entendeu aqui por que deu 3 quartos, eu posso fazer para você aqui do lado, ó. Vamos fazer aqui, que é o seguinte. O que aconteceu? 1, aqui embaixo é 1, né? 1 e 4, o MMC dá 4, certo? Aí você faz assim, ó, 4 por 1 dá 4, 4 vezes x, 4x. 4 por 4 dá 1, vezes menos 1, menos 1. 4 menos 1, 3 quartos de x, beleza? Por isso que deu isso aqui, tá bom? Só para não ficar, não sei como é que tá o seu conhecimento aí, então, para não ficar nada confuso aqui, tá? Então, ó, isso aqui é o que sobrou, depois que eu paguei a conta. E aí tô multiplicando por meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir pela metade, tá? Por isso pode confiar. Bom, aí que aconteceu? Ele depositou quanto na poupança? Vamos ver aqui, ó. Multiplica tudo isso aqui, nós temos 3x em cima com... Cadê? 8 embaixo. Ó, 2 vezes 4, 8. 3 oitavos de x. Então, ele tem no bolso 3 oitavos e na poupança 3 oitavos. Tá? Bom, se o valor depositado foi de R$600, ou seja, isso aqui, ó, ele tem dois disso aqui, tá? Um está na poupança, o outro está para despesas futuras. Isso aqui corresponde a 600. Então, a gente faz aqui, ó, 3x sobre 8 equivale a 600. Tá? Então, daqui a gente vai tirar o valor do x. Tirando o valor do x, você vem aqui e calcula a conta, que é 1/4 desse valor. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Então, 8 multiplica o 6, né? Tá dividindo aqui embaixo, passa multiplicando. Continuando essa conta aqui na frente, vou colocar aqui na frente. Então, a continuação da conta aqui, tá? Bom, então você vai ter 3x, continua ali, e o 8 passou multiplicando o 600. Então, você tem que o 3x vai ser igual a 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, como você preferir. Tabuadinha aí, ó. 5 vezes 8 é 40, certo? Então, 6 vezes 8 dá 48. Então, nós temos 48 com mais 2 zeros, ou seja, 4.800. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, e aí, finalmente, nós temos o valor do x, que é 4.800 dividido por 3. Portanto, olha aí, vamos fazer o x aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu ver. Fazer o x aqui, ó. Portanto, nós temos o x igual o valor dessa conta aqui, ó. 48 por 3 vai dar 16, tá? 16 com mais 2 zerinhos, nós temos 1.600. Então, o valor que o cara recebeu do dinheiro lá, 1.600. 1/4 disso daqui, ele pagou a conta, tá? Então, vamos calcular 1/4 disso daqui. 1/4 de 1.600 equivale a dividir, né? 1/4 de 1.600, né? 1/4 de x, ó, estamos calculando o valor da conta, tá? 1/4 de 1.600 equivale a dividir o 1.600 por 4, ou seja, 400, né? 16 dividido por 4 dá 4, com mais 2 zerinhos, 400 é o valor da conta. Então, aqui está na alternativa E. R$400 foi o que ele pagou na conta, tudo bem? Se você está gostando aí, meu, não esquece de se inscrever no canal para me ajudar, hein, meu? Comentar aí também o que você está achando das resoluções aí, se você acertou, se você não acertou, se você concorda, se você discorda, se deu diferente, comenta aí, por favor. Vamos lá fazer mais uma aqui. Olha aí, questão 21 agora, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Em uma escola, todos os 150 servidores foram convidados para um evento, sendo que cada pessoa poderia levar mais um acompanhante. No evento, contando-se os servidores e acompanhantes, estavam presentes 170 pessoas, dentre as quais 50 acompanhantes.
Dessa forma, o número de servidores que não compareceram ao evento foi... Então, um exercício aqui mais de interpretação mesmo, né? Então, você tinha lá 150 servidores. Se todos os servidores tivessem ido e levado acompanhante, nós teríamos aí 300 pessoas no evento, tá? Então, vamos fazer o seguinte, chamar aqui S de servidor. Então, servidor mais acompanhante, chamar de A. Então, servidor mais acompanhante, aqui na festa deu 170 pessoas. Beleza? 170 pessoas. Porém, dessas pessoas aqui, 50 são acompanhantes. Portanto, nós temos aqui o número de servidores na festa, substituindo acompanhantes por 50, né? E aqui são 170 pessoas no total. Nós temos aqui o total de servidores o seguinte, 170, o 50 estava positivo, passa negativo. Ok? E aí o total de servidores vai ser o resultado dessa conta aqui, 120 servidores, tá? 170 menos 50. Bom, se 120 servidores compareceram ao evento, significa que 150, né, a diferença, 150 menos 120 que compareceram, então deixaram de ir à festa 30 servidores, tá? Então a questão assim, tranquila, né? Você calculou aqui, equacionou, montou bonitinho, não tem segredo, né? Você descobre o quanto de servidor que tinha na festa e compara com o total de servidores que foram convidados. Se tem 120 na festa, 30 não foram. Então, alternativa D. Alternativa D, beleza? Tamo junto aí. Vou fazer mais questão, deixa eu ver, acho que dá tempo de fazer mais uma, né? Vou fazer aqui mais uma. Olha aí, questão 22 agora, hein? Vamos ver aqui, Então, nós temos aqui... considere a seguinte manchete publicada por um jornal eletrônico em dezembro de 2018. Le Rouanet. Para cada real investido em cultura, 1,59 retorna para a sociedade, diz FGV. Nesse jornal eletrônico, na reportagem que se segue após a manchete, é citado que, em 1993, até a época da pesquisa realizada pela FGV, o impacto econômico da referida lei tinha sido de 49,8 bilhões. Ou seja, durante o referido período, a sociedade teve um retorno de 49,8 bilhões. Sendo assim, arredondando-se para 1,60 o valor do retorno para a sociedade, o valor investido nesse período foi aproximadamente, então aqui também, questão de interpretação, tá? Então, para cada real investido, vamos arredondar para 1,60 o retorno. Ok? Então, vamos ver aqui, vamos pegar os 49,8 bilhões. 49,8 bilhões. Vamos dividir por 1,60, por quê? Porque assim, dessa forma, nós estamos calculando aqui quanto foi investido, né? Porque cada R$1 que foi investido aqui, voltou 1,60 para a sociedade. Então vamos ver quantos voltaram. De acordo com a quantidade de 1,60 que tem aqui, eu sei quanto foi investido, porque é o total que tem em reais, tá? Então vamos aqui, não esquece que é bilhões, tá? Bilhões. Então vou pegar apenas os números aqui para colocar na conta, mas no final tem que dar bilhões, porque eu estou dividindo por 1, beleza? Então, mesma quantidade de casas decimais aqui, mesma quantidade aqui, então simplesmente ignorar a vírgula. Então nós temos 498 dividido por 16. Então aqui, 49 por 16 vai dar 3 vezes 16, 48. Sobra quanto? Sobra 1. Baixou 8. 18 por 16 vai dar uma vez só. 1 vezes 16, 16 para 18. Vamos colocar aqui, vai sobrar 2, certo? 2 não dá para dividir, 0 aqui, vírgula aqui. 20 por 16 vai dar uma vez apenas. Então aqui nós temos aproximadamente 31,1 bilhões, tá? Esse aqui foi o total investido, tá? 31,1 bilhões. Então, como isso aqui representa R$1, tá? Uma unidade investida são 31,1 vezes R$1, por isso que é 31,1 bilhões, tá? Se você fizer a conta ao contrário, você chega nesse valor aqui, que é o retorno para a sociedade. Alternativa C. Beleza, meu? Então é isso. Foi investido aí 31,1 bilhões, tá? E o retorno foi de 49,8 bilhões, porque para cada R$1 investido, volta 1,60 para a sociedade, tá?
Então vamos voltar, vamos fazer mais uma aqui. Olha aí, pessoal, questão 23 agora. Vamos ver aqui, ó. Após um reajuste de 10%, comprou-se um produto ao preço de R$ 167,20. Antes do reajuste, o preço de venda desse produto era... Então vejamos aqui, ó. Existem várias formas de fazer essa questão, tá? Deixa eu ver a forma mais fácil que eu talvez seja o seguinte, ó. Representar aqui o aumento, né? O 167,20. Fazer uma regrinha de 3, né? Fazer uma regrinha de 3. Então aqui, ó, 167,20 representa quantos por cento? 100%? Não, né? Representa o quê? 110%. Por quê? Porque teve um aumento de 10%, beleza? Então estamos interessados em saber, ó, quanto era antes do aumento, ou seja, sem os 10%. Quanto que era sem os 10%? Vamos chamar de x, né? Então, multiplicando aqui em cruz, esse por esse, igualando com esse vezes esse, nós teremos aí 110x, que é igual a 167 vezes 100, ou seja, aqui é só você tirar a vírgula daqui, né? Fica 16.720, tá? Já estou fazendo direto aqui, ó. Multipliquei por 100 já. 16.720. Então basta agora, o 100 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo ali, ó, 16.720 dividido por 100. Para facilitar, você pode dar uma cortar aqui um zerinho aqui, um zerinho aqui. Então teremos fazer a conta aqui do lado, ó. Fazer aqui, ó, 1.672 dividido por 110 aqui, né? Desculpa, gente, 110, pronto. 110. Cortou um zerinho, ficou 11. Muito bem. Então você tem aqui, ó, 16 por 11 vai dar uma vez só. Uma vez 11, 11, para 16 restam 5, baixo 7. 57 por 11 vai dar 5, 5 vezes 11, 55. Para 57 sobra 2, baixou 2. E 22 por 11 vai dar 2 vezes 11, 11, para 22 sobra nada. Aliás, 2 vezes 11, 22, para 22 sobra nada. Então tá aí, ó, R$ 152 redondo. Alternativa A. R$ 152 era o preço antes do aumento. Beleza? Vou fazer mais uma. Bom, pessoal, vou fazer a última questão nesse vídeo aqui. Vamos dividir em dois, né? Já está dando aqui meia hora de vídeo. Então aqui tentei fazer o máximo de questões possíveis aí em meia hora, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, beleza? Mas se você está gostando aí, ó, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Vamos aqui na 24. Uma quadra de esportes com formato retangular tem área de 120 metros quadrados. Se a medida do menor lado da quadra é 7 metros menor que a medida do maior lado, então o perímetro dessa quadra em metros é igual a... Então vamos lá fazer o desenho aqui de uma quadra, mais ou menos isso aqui, ó. Temos um formato retangular, não é isso? Quadra de esportes retangular. Então mais ou menos isso, tá? Então chamando aqui o maior lado de x, tá? Nós sabemos que o menor lado mede x menos 7. Tá? 7 unidades a menos, 7 metros a menos, ok? E a área? A área dessa quadra é igual a 120 metros quadrados, 120 metros quadrados, ou seja, de onde veio esse valor? Do produto da base pela altura, é assim que você calcula a área de retângulo, base vezes altura. Então multiplicando a base pela altura, vou fazer aqui embaixo, ou seja, a base x vezes a altura, que é x menos 7, isso aqui tem que ser igual a 120. Portanto, aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, e depois x vezes menos 7, nós teremos aqui, ó, x quadrado, mais com menos, menos 7 vezes x, 7x. O 120 que estava lá do outro lado passa para cá com sinal negativo. Igualamos a zero, porque não ficou nada nesse membro aqui. Reconhece isso daqui? Uma equação do segundo grau, olha aí. Como é que resolve a equação do segundo grau? Vamos aplicar aqui o famoso Bhaskara. Então, calculando o delta aqui, primeiramente, o delta é igual a b quadrado. Então, nós temos aqui, ó,
Bom, não sei como é que está seu nível aí de estudo, então vamos fazer bem devagar. Ó. Uma equação do segundo grau, você tem o seguinte. Na equação do segundo grau, você vai ter ó, a equação completa. Um valor que multiplica o x², esse valor numérico é chamado de A. Um valor que multiplica o x, esse valor é o B. São os coeficientes, tá? E o C é o número que não tem letra, tá vendo? A letra, que quando eu falo letra, estou me referindo ao x, que é a incógnita, tá? X, A, B e C são números, são coeficientes. O C não tem o x, o B só tem o x e o A acompanha o x ao quadrado. A formulinha do delta, né, que você aprendeu isso talvez, você tem que pegar o coeficiente B, levar ao quadrado e subtrair 4 vezes o A vezes o C. Tá? Depois que você fizer isso, você pega aqui, ó, o x vai ser o resultado seguinte, ó, menos B, mais ou menos o quê? Raiz do delta, tá? Que a gente calculou separado o delta, e divide por 2 vezes o A. Por isso é muito importante saber quem são os coeficientes, o A, o B e o C. No caso aqui dessa equação, nós temos aqui que o A é igual, vamos procurar o x ao quadrado e ver qual o número que está multiplicando ele. Percebeu que não tem nenhum número aqui? Significa que o A é 1 vezes o x², tá? Então o coeficiente desse x² é 1, portanto o A vale 1. O B é o menos 7. Por que o B é o menos 7? Porque é o valor que acompanha o x, tá vendo aqui? E o sinal acompanha o coeficiente, então o menos 7. E o C é o número que está sozinho, o único que não tem x aqui é o 120 negativo, portanto o C é igual a menos 120. Lembrou? Bacana? Agora vamos aqui no delta, ó, calcular o delta. Então o delta é b ao quadrado. O nosso b é menos 7. Menos 7 vezes menos 7 vai dar 49 positivo. Menos 4 que multiplica 1 que multiplica menos 120. Quanto que vai dar esse delta aqui? Vejamos. 49 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 negativo vezes 120 vai dar positivo. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 120 dá 480, não é isso? 480. Vejamos aqui, ó, 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes 100, 400. Portanto, o nosso delta é igual a 480 com mais 49 vai dar 529. Não é isso? 529 é o delta. Vamos torcer para que tenha uma raiz exata. Então já vamos procurar essa raiz agora, tá? Porque vamos precisar aqui, ó, calcular a raiz do delta, tá? Então veja aqui, 20 vezes 20 dá 400 e 25 vezes 25 dá 625. Portanto, para o número terminar com 9 aqui, só pode ser 3 vezes 3. Portanto, essa raiz é 23. Vejamos aqui, ó, 23 vezes 23, quanto que dá? Lembrando que a raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar isso daqui, tá? Vai dar o número. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Olha aí. Então, você tem aqui 9, 12 vai 1, 5, 529. Portanto, tá aí. A raiz de 529 é 23. Na segunda parte da conta aqui, ó, vamos calcular o x agora, tá? Então, o x vai ser igual a menos b. Então, b é menos 7, menos com menos dá mais. Então, é 7, mais ou menos, já vamos calcular a raiz do delta, já, ó, que já descobrimos que é 23. Então, mais ou menos 23, que é a raiz do delta, dividido por 2. 2 vezes a, como a é 1, vai ser 2 aqui. Ok? Muito bem, agora nós temos aqui o seguinte, ó. Dois resultados possíveis, um para a continha de mais, outro para a continha de menos. Vamos observar que estamos falando aqui de medida de lado. Medida de lado não pode ser negativa, portanto, ó, se eu fizer 7 menos 23 vai dar um número negativo, então não vamos usar essa raiz aqui, negativa, tudo bem? Vamos usar o positivo, ó. 7 mais 23 dá 30, e 30 dividido por 2 é igual a 15. Esse é o resultado da conta. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 metros. O que é 15 metros? É a medida maior aqui, ó, x, tá? Então ele quer saber o perímetro, né? Ele quer saber o perímetro. Então agora que nós temos os valores
dos lados da figura, vamos calcular o perímetro da figura. Então vamos ver aqui uma cor aqui amarela. Então nós temos aqui ó, o x que é igual a 15, e esse lado aqui é igual a 15 menos 7. 15 menos 7 vai dar, vejamos aqui, 8. 15 menos 7 dá 8. Então esses são os lados do retângulo. Então esse lado aqui também é 15 e esse lado aqui vai ser 8 também. Certo? Né? 8 mais 7 vai dar 15. Então é 8, 8, 8. Então o perímetro vai ser dado por 2 vezes 8 mais 2 vezes 15. Isso aí vai dar quanto? Ó? 16 com mais 30. 16 mais 30, 46. 16 mais 30, 46 metros é o valor do perímetro. Alternativa aqui, ó. Letra B. Little B, little B, little B. Letra B, beleza? Então, com isso encerramos aqui essa parte. Vamos deixar as outras questões para outro vídeo, tá? Que aqui eu tô gravando aqui tarde da noite, já tô cansado já, tá bom? Bom, ficamos por aí, boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham ido bem aí nesse concurso aí, porque não tá fácil o mercado de trabalho. Tamo junto, um grande abraço a todos e boa sorte.